esperando o pessoal entrar. Dando agora Rosa. Oi, Aldênia! Boa Oi, noite! Aldênia! Como vai? Ah, tudo ótimo. Gente, a noite hoje promete, viu? Nossa querida Eita! Débora. Ah, essa foi boa, hein? Isso. E E aí? agora? Agora tá ótimo. Tá, tá parecendo normal minha imagem? Tá Eu todo acho que mundo aqui lindo. Um quem bocadinho, chama. continua um bocadinho, mas pronto, está ótimo. Não, não. E vamos seguir que está tudo certo como está, não é? É verdade. Eu não tenho Gente, botão nenhum aqui embaixo. sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live hoje. É assim, é como eu estava falando para as meninas, a gente fica até ansiosa para fazer, porque é muito legal essa partilha nossa com todo Uhum. mundo, né? E hoje nós temos, além de mim e de Anne Jatobá, nós temos ilustres convidadas que agora estão fazendo parte desse movimento, né, no Amor que Cura, que é a nossa querida Rosa terapeuta, É. educadora, taróloga, né? E a Aldênia Lira, que se eu for falar o currículo dela, a gente termina a live, eu não termino de falar o currículo dela. Então, é uma brilhante consteladora que hoje vai partilhar esse momento com a gente. Assim, eu estou muito feliz pela presença de vocês. E Obrigada. assim, nós não combinamos muita coisa, nós definimos um tema e a gente vai falar sobre ele. Anne vai começar falando, e depois que a gente tiver alicerçado nesse conhecimento, e aí a gente solta, né? Nós vamos fazer um movimento, tirar uma carta, talvez, com a Rosa, a Rodênia comenta algo sobre o assunto, a gente faz movimentos de constelação, e aí vocês já vão pensando se vocês querem participar desses movimentos e dessa conversa, tá? Sejam todos muito bem-vindos, e eu deixo agora a palavra com a Anne. Vai falar sobre primeira lei hermética. Bom, boa noite oficialmente. Aldênia, Rosa, Janine. Oi. Rosa tá lá em Portugal, né? Aldênia em Fortaleza, Janine em Goiânia e eu em Recife, vê. Tá internacional já. Mesmo. A gente está cada vez mais, né, nessas nossas reflexões da sexta, que Janine chamou de sextou. A gente está seguindo um caminho bem especial para encontrar nossos temas, né, de reflexão. E sempre associando com constelações, né, que o que a gente quer é envolver um pouco de conhecimento da quântica, né, já que a nossa formação de consteladoras foi à luz da quântica. Uhum. E mesmo uma formação tradicional não tem como não ser, né? Não envolver a quântica, porque trabalha com campo mórfico, o campo morfogenético, como a gente já tem falado aqui. E aí a gente decidiu, e a gente se permitiu, e nos foi permitido, falar sobre a filosofia hermética, né? As leis herméticas. E é bem interessante esse tema, porque quando a gente estuda física quântica, a gente chega nas leis herméticas porque tenta, busca entender, né, como o universo funciona. A física quântica, ela estuda a mecânica quântica, né, estuda o mundo subatômico, e aí busca entender o funcionamento do universo, e não tem como não chegar no hermetismo, né, no Hermes Trismegistus, que foi um grande homem, um grande sábio egípcio, que deixou ensinamentos grandiosos em relação ao funcionamento do todo, né, do universo, da vida. E aí,
lógico, né? O pouco que ele deixou. E aí existem uma série de conversas, diálogos, né, considerações sobre a existência ou não. Há quem diga que ele não existiu. Mas a ideia não é provar se ele existiu ou não, e sim comentar sobre os 7 princípios, né, que nos foi deixado e chegou até nós, sobreviveu aos 1000 anos da Idade Média. Né? A gente sabe que na Idade Média a humanidade passou por 1000 anos de escuridão, como se diz, né? Quando a gente vai estudar história, filosofia, 1000 anos de escuridão, porque o analfabetismo imperava e quem queria trazer à tona alguns determinados conhecimentos era queimado na fogueira. A Inquisição também predominou. Mas sobreviveu a tudo isso, né, e chegou até nós. E alguém desconhecido, um autor desconhecido, pegou, né, esses fragmentos que foram encontrados e comentou. Aí surgindo o Caibalion, que é de 1801, é recente, entre aspas, né, se for considerar os conhecimentos da quântica. Mas né, os estudiosos dizem que Hermes Trismegisto, 3 vezes iniciado, porque no Egito Antigo, uma pessoa que era iniciada era um grande sábio, né, alguém que entendia muito, explicava muito a natureza. E 3 vezes iniciado, então, considerava-se muito a sabedoria dele. E que ele escreveu, falava muito sobre medicina, influenciou muito o mundo, né, da época dele, e até hoje, porque quando a gente fala das leis, quando a gente estuda os princípios, a gente vê o quanto elas estão presentes, né, esse conhecimento está presente no nosso dia a dia, na nossa vida. Né, e aí, ele escreveu mais de 45 tratados, né, sobre medicina, sobre saúde. Hoje eu e Janine participou de um congresso, juntamente com Lenivaldo, de enfermagem, e para falar sobre inteligência espiritual, e é óbvio que a gente levou as constelações, né? E é interessante porque tudo ressoa, né? Aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está refletindo, termina atraindo outras coisas e atraiu um congresso de enfermagem. E a gente pensando, estudando, revisando o que tinha estudado sobre as leis herméticas, né? E aí vem Hermes Trismegisto e a contribuição que ele deu, que ele deixou, né, para a ciência, a medicina, e casou, né, com o congresso que a gente participou agora à tarde, que era algo que a gente estava conversando para falar à noite. Bem interessante, mas assim, esses 45 tratados, eles se perderam, infelizmente se perderam. O que se achou foram fragmentos, né? Esses fragmentos, eles se dividem, tem a Minerva Mundi, né, que é a Virgem do Mundo, e nem tem em português, nem está traduzido para o português. Aí tem a Tábua de Esmeralda, que é literalmente uma tábua, e tem escritos bem enigmáticos, né, que embasam a alquimia, e que quando você vai ver o Caibalion, são esses princípios, né, fragmentos desses princípios, e o Corpus Hermético. No Corpus Hermético encontrou-se tratados, né, diálogos, ensinamentos, né, de Hermes, né, para o Esculápio, né, que é o nome romano, né, do deus da medicina. E nesse diálogo, né, como se fosse ele ensinando Asclépios, né, que é o nome egípcio, né, dele, ele explica, né, que tudo acontece no reino sutil, né, tudo acontece antes no reino sutil. A gente já está muito acostumado com isso, né, falando de quântica, falando de constelação, para depois se manifestar num corpo físico. Então ele explica que saúde, doença, foi o que a gente conversou hoje, acontece primeiro no reino sutil, no corpo sutil, e a gente sabe o que é isso, né? E que não adianta tratar o corpo físico. E aí o nosso mestre Eric nos ensinava, né, que é preciso achar a causa raiz, e a causa raiz não está nesse corpo físico. Então a gente já encontra, né, na história, né, de Hermes,
Trismegistus, a ligação com a constelação, né? A ligação, a gente já vai começando a identificar conexões. E aí, Hermes ensina sobre isso, né? Ensina sobre como tratar a doença e entender, né? E nos dá o caduceu, o caduceu de Mercúrio, o caduceu de Hermes, porque Ibis, né? Hermes, Mercúrio, é tudo uma pessoa só, tudo uma representatividade só. E aí, no caduceu, ele fala de 3 mundos, né? Explicando 3 mundos. O mundo físico, né? O corpo físico, que a tônica maior é aprender a sobreviver e aprender a procriar, né, que a gente aprende isso, a gente aprende a utilizar talheres, a aprender a sentar, a aprender a conviver normalmente. Mas tem no meio aí um corpo psíquico, que é emoção e mental, emocional e mental, e que não tem tônica nenhuma, porque a gente não aprende a controlar, a gerir nossas emoções e nossa mente, né? Nossas emoções, elas são descontroladas, a não ser que a gente decida, né, desenvolver a inteligência emocional. E nossos pensamentos, eles são dispersos, né? A gente tira quando a gente começa a fazer uma atividade diária que já é hábito, como fazer faxina, lavar os pratos. Os nossos pensamentos voam, que vai de um canto para outro, que a gente só controla se a gente decidir realmente controlar, né? E aí a gente não aprende isso. Fica sem tônica, desvairado, doido, né? A não ser que a gente decida. A gente só aprende o básico mesmo desse controle. E tem um corpo espiritual, né? Cuja tônica é atingir valores e sabedoria. E o cajado, né? O bastão, né? Que o caduceu de Mercúrio, lembrem que são 2 serpentes, né? Se entrelaçando no bastão e no final tem asas. Esse bastão seria a ponte, né? A ponte para que tudo do reino, né? Do corpo espiritual, chegue até o nosso corpo físico, se manifeste no nosso corpo físico. Mas para que isso aconteça, a gente precisa dominar, gerenciar, conhecer, trazer à tona nossas emoções e nosso mental, né? Controlar o que é que a gente anda pensando. E uma outra parte, né? E aí quando a gente consegue fazer isso, a gente liga, né, a ponte. E aí o que está no nosso corpo espiritual, no mundo espiritual, se manifesta no nosso mundo físico e nos conecta à nossa centelha divina, né? A nossa essência primordial, né? A Deus, né? Porque Ele está dentro de nós e a gente precisa encontrá-lo, né? Um pedaço dele. E aí outros conjunto de tratados que formam esse corpos herméticos é o que se chama Pymander, né? Que são diálogos de conversas consigo mesmo que Hermes fazia. E nesses diálogos, né, está registrado, né, que ele divide tudo que existe em sete. E aí é quando ele fala das 7 leis e dos 7 princípios, né? A gente vai falar rapidamente sobre o primeiro deles, né, o primeiro princípio. E aí é importante dar essa introdução falando sobre Hermes e quem ele era. É lógico que eu resumi muito, peço perdão para os filósofos, para quem tem um trabalho muito, muito embasado, né, nas leis herméticas, porque foi muito resumido, mas dando os créditos, né, o Caibalion é uma contribuição muito... quem comentou sabia o que estava fazendo, a gente não sabe quem mas nos deixou uma grande contribuição, né, que é, inclusive, recomendado para ser livro de cabeceira. Porque é muito bem comentado. Então, assim, o que é que é dito, né, quando ele fala dessas 7 leis, desses 7 princípios, né? E se a gente entende esses princípios e essas leis, se a gente compreende melhor, a gente compreende a anatomia externa do universo. Ele chama de esqueleto do universo, né? E aí a gente começa a identificar o princípio. Quando a lei se manifesta, quando a lei é colocada em evidência, em prática, e aí o professor Érico nos falava do algoritmo de Deus, né? As leis do universo estão aí, que são o algoritmo de Deus. A gente aprende a lição. Então, quando algo acontece na nossa vida, né? Toda vez que algo acontece, a gente consegue descobrir qual desses 7 princípios. E aí tem sub-leis, né? Por exemplo, a lei da atração, que é tão famosa, né? Que foi tão explorada no livro Segredo, no filme O Segredo, ela é uma sub-lei, não no sentido de menos importância,
da lei da vibração. Né? Uma das leis que a gente pode comentar aqui, uma das lives, se a gente conseguir a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, até a sétima. E aí, se a gente entende isso, se a gente identifica qual foi a lei que se manifestou em algo que acontece na nossa vida, a lição foi aprendida naquele momento, né? E aí, se a gente não consegue identificar, aquilo vai se repetindo na nossa vida até a gente aprender. Então, assim, as leis universais, elas acontecem e elas... a palavra não é manipular, mas elas se manifestam na vida da gente, a gente conhecendo ou não. Então, o interessante é a gente conhecer, né? Entender os princípios, aprender a se movimentar pelo mundo de forma inteligente, entendendo que eles vão acontecer na nossa vida sempre, né? De forma bem cíclica. E aí, a Lúcia Helena Galvão é uma filósofa da Nova Acrópole, que ela explica de uma maneira grandiosa, né? E ela faz uma analogia. Entender as leis, as 7 leis do universo, é como a gente consegue caminhar no mundo, né, caminhar na vida de uma forma inteligente, assim como a gente consegue andar no trânsito, andar numa rodovia, porque a gente conhece as leis do trânsito. Então, a gente sabe onde pode entrar, onde não pode entrar, onde pode parar, onde não pode parar, até onde vai dar, onde é que eu posso chegar, onde é que eu tenho que dar ré, e recuar, e estacionar. E ela faz essa analogia brilhante, né? Então, se essas leis irão se manifestar na nossa vida, a gente conhecendo ou não, é melhor conhecer, né? Para que a gente não sofra, para que a gente não cause acidentes, para que a gente não cause dores, né? Para que a gente não quebre a lei, porque quando uma lei é quebrada, as consequências a gente vai ter que vivê-las também, né? Algumas religiões chamam de karma. E aí a gente não pode, né, quebrar uma lei universal. O professor Ed sempre falava, né? Na terapia quântica aplicada, você não pode quebrar uma lei universal. Essa é uma das únicas restrições, né? Eu não posso. E aí, em tudo que a gente faz, né, existe o reflexo de como a gente está mentalmente. Porque, já falando da primeira lei, né? Qual é a primeira lei? Qual é o primeiro princípio, né, das leis herméticas? É o princípio do universo mental. O universo é mental, o todo é mente. É assim, só isso, né? Primeiro princípio, a primeira lei hermética. O universo é mental, o todo é mente. Ou seja, tudo nasce primeiro, né, no mundo das ideias, no reino sutil, né, para depois se manifestar no corpo físico, no reino físico. E aí a gente fala de transformação e transmutação, a diferença, né? Transformação, eu posso transformar os meus atos, né? Eu posso transformar, Rosa botou, o universo é mental, valeu, Rosa. Eu posso transformar os meus atos, né? Eu posso transformar minhas atitudes, mas se eu não transmutar, não adianta, porque a transmutação é a modificação da essência, né? E a transformação eu posso transformar de fora para dentro. E muitas vezes, até com produtos químicos, eu posso voltar à forma original. A transmutação não volta. É mexer na essência, né? E aí, essa primeira lei fala muito sobre isso, né? E diz que em tudo que a gente faz, existe esse reflexo mental. Né? Se a gente quer mudar, a gente tem que buscar a fonte. Aí veja a ligação com as constelações. Se a gente precisa mudar, se a gente precisa transformar a nossa realidade, se a gente precisa seguir na vida, se a gente precisa se libertar, se a gente sente que algo não está indo bem, né? Eu preciso transformar a minha vida. A gente precisa mudar primeiro aqui, né? Mudar primeiro no mental. E não e no final já estou finalizando, né? Mas é isso que tudo acontece, né, no palco mental, né, no universo mental, ou no corpo mental, no que você quiser, para depois se manifestar nessa realidade física, nesse mundo físico que a gente conhece. Então, se a gente quer mudar nossos padrões, se a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, a gente tem que mudar nossos padrões de comportamento, veja. E quais são os padrões de comportamento que eu tenho que mudar? Esses padrões de comportamento têm a ver com o meu sistema, né? Muitas vezes eu preciso olhar de frente, né? Visitar
os padrões de comportamento. É o que Lucialena chama, né, de ler a vida. A gente precisa aprender a ler a vida. E quando a gente encara a vida de frente, a gente é remetido para uma outra realidade. Então, eu achei uma conexão. É aí que eu faço a conexão com as constelações. Porque as constelações nos permitem olhar de frente para as nossas questões, né? Encarar, conhecer, entender a causa raiz de determinados acontecimentos que se repetem e ressignificá-los, né? Colocar cada um no seu devido lugar. Quando a gente está vivendo esse processo, é bem importante que a gente se permita sentir, né? Quem já conhece as constelações sabe que o constelador diz, não leve para o mental. Eu quero frisar isso, né? Não leve para o mental, sinta. Você precisa sentir no seu corpo. Mas eu não estou dizendo que a primeira lei hermética é levar o que acontece nas constelações para o mental. Não. Eu estou dizendo que você precisa conhecer, né? Olhar para as suas questões, olhar para a sua vida, conhecer, né, o que está acontecendo, conhecer os emaranhamentos que se formaram, né, que se configuraram no seu sistema, para que você possa começar a mudar, né, começar a transmutar. Então, eu conecto a primeira lei, né, que é o todo é mental, tudo começa no mundo das ideias, com as constelações, quando as constelações nos permitem entender. Abre o nosso campo, né? Abre o nosso sistema e a gente finalmente entende um comportamento de uma mãe, o comportamento de um pai, o comportamento de um filho, o nosso comportamento. A gente finalmente vê, olha de frente que está no lugar errado, que não deve estar no lugar da mãe ou está no lugar do pai. A gente deve se colocar no nosso lugar, né? Que a gente precisa honrar, né? E agradecer a vida que eles nos deram, né? Honrar a nossa ancestralidade, nos colocar no nosso lugar. Aqui a gente não precisa levar o peso, né, de um ancestral. Deixar com ele o que é dele e ficar com a gente o que é da gente. E isso é a primeira lei de Hermes, né? Conhecer, entender, mudar primeiro aqui. Porque a partir do momento que eu paro de julgar, né? Eu paro de julgar uma mãe, um pai, um familiar ou alguma questão, eu já... É quando eu vejo, é quando eu ressignifico, é quando eu entendo. E aí, quando eu falo de que há uma conexão, é isso, é quando eu olho a vida de frente, né? E na constelação, quando o constelador fala, não leve para o mental, ele está dizendo, não julgue, né? Não deixe o seu ego pular e julgar para tentar justificar um determinado comportamento. Porque pode-se fazer uma confusão aí, né, quando a gente diz o todo é mental e tem a ver com a constelação. Ah, mas a constelação pede para não levar para o mental. É bem diferente, né? Uma coisa é eu querer justificar, me justificar e deixar meu ego saltar, minha criança interior começar a espernear. Outra coisa é eu entender, eu olhar para minha questão de frente e eu entender e ressignificar aquele emaranhamento que me deixou paralisada ou paralisada. Então, acredito que me fiz entender, não sei, é algo bem filosófico, mas deixo, né, com Aldênia, com Rosa, Janine, para fazer alguma pergunta, algum comentário, ou quem estiver aqui com a gente assistindo. Eu vi que nossa professora Léo está aí, né, entrou, mas são as considerações que eu tenho, né? Que a partir do momento que a gente começa a ter consciência dos emaranhamentos que se configuraram no nosso sistema, a gente começa a nossa transmutação. Sem dúvida. Perfeito, Ana. Então, eu deixo a palavra agora para a nossa convidada Aldênia fazer algumas considerações que ela julgar não, né? Que ela achar pertinente, né? Depois a Rosa com suas considerações, seus movimentos também. Aldênia. Então, eu vejo que a Anne falou muito bem, de fato é um papo super filosófico, né? E ela falou assim, muito bem sobre isso, de um nível super bacana. Mas, assim, de tudo que você falou, algumas coisas importantes que eu vejo que o Bert Hellinger fala na constelação é que no meu lugar eu tenho uma força, né? E quando tem essa questão dos padrões, é muito importante, na minha opinião também, a gente perceber aonde a gente está vibrando, como está o meu padrão vibratório. Porque aonde eu estou vibrando é isso que eu vou atrair para a minha vida.
né? E a vida vem como um espelho. E ela é muito benigna e vai trazendo a oportunidade da gente lidar com as situações. A outra coisa que falava de entender, você falou também que não é, falou sobre o mental e que a constelação leva para o corpo, né? Porque no corpo a gente pode identificar isso. A primeira oportunidade que a gente tem é ir para a mente. É natural que a gente faz isso, mas trazer para o corpo centra a gente, traz para o que é. E sobre o julgamento também que você falou, né? Parar de julgar. Por quê? Porque a gente não sabe o que a pessoa veio viver, qual é a situação, o contexto todo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim: é isso e muito mais. A gente, assim, não tem como saber tudo, né? Por isso é bom a gente experimentar e se abrir para isso. Com mente, corpo, alma e espírito, com tudo que você falou aí muito bem. Então a Rosa vai nos contar agora. É verdade. Ora, assim, boa noite a todos os que nos estão a assistir, não é? No Brasil e em Portugal. Muito carinho, muito acompanhamento. Isto é muito bom para nós todas que estamos aqui a falar um pouquinho daquilo que aprendemos e daquilo que sentimos. Porque para mim as constelações é sentir. Para mim as constelações é a intuição, o desenvolvimento da intuição principalmente. A aprendizagem que nós levamos como alunas, como profissionais de constelação, ou chamadas as facilitadoras das constelações familiares, e quem nos ajuda, quem está connosco no campo, quem gosta de ser representante, vai desenvolver a sua intuição, que parece uma coisa muito simples, mas não é assim tão simples. É uma coisa que realmente só trabalhando no seu dia-a-dia, só trabalhando como terapeuta é que nós percebemos o quão importante é a intuição. Porquê? Porque ela acompanha-nos. E acompanha-nos para tomarmos decisões, acompanha-nos para tomarmos, para olharmos para a vida, como a Anne disse muito bem, olhar para a vida, não é? E ensina-nos também, é uma técnica que nos ensina a olhar para a nossa vida. Principalmente, primeiro começa por nós. Quando nós conseguimos ter esse olhar sem julgamento, quando nós conseguimos estar no nosso papel na família, e aí sim, aí conseguimos ser as facilitadoras das constelações. Claro que vamos aprendendo, isto não se aprende tudo na formação, não se aprende tudo nas primeiras consultas, não. Faz passo a passo, aprendendo, ganhando coragem, enfrentando as dificuldades, enfrentando os obstáculos, trabalhando a nossa criança interior, que ela tem muitas feridas, mais que aquilo que imaginamos, não é? Pode também alguém achar que pronto, trabalho terapêutico, psicologia, tudo bem, mas o que eu tenho como experiência, como terapeuta de reflexologia desde 2013 e mais tarde de numerologia, que é as duas grandes terapias que eu faço. O começar nas constelações para mim foi a descoberta de falar com o inconsciente, com o nosso inconsciente e com o inconsciente familiar e ajudar as pessoas que vêm ter connosco a olhar para o seu inconsciente. E esse olhar tanto pode ser através de cliente para a terapeuta com bonecos ou com constelação na água, como já não sei se vocês, as colegas que estão aqui também presentes, e vocês também todas, nós se já experimentaram constelação na água, eu estou a experimentar, está a ser muito interessante. Um dia falaremos sobre isso, está a ser muito interessante. E as constelações com as pessoas como representantes dá uma amplitude de consciência a quem tem a questão a ser constelada, não é? Dá uma amplitude de consciência que
A pessoa nem imagina, até o próprio representante da pessoa diz coisas que a pessoa nem imagina que tinha lá guardadas. É muito interessante esta parte. Para mim tem sido assim um crescimento muito grande, um salto quântico mesmo. Eu senti mesmo isto na minha vida, um salto quântico. E está-me a ajudar imenso a estar na família, muito mesmo. Então, É passo aí que a se palavra conecta, Rosa. às colegas. É assim, eu vejo, né, nesse nosso bate-papo, o que Rosa falou agora, que quando a gente toma consciência, e somente quando a gente toma consciência do problema é que a gente pode começar a tentar resolvê-lo. E o que é tomar consciência do problema? É olhar para ele, né? Aí recai na primeira lei, que é do mentalismo. Eu preciso tomar a consciência do que está acontecendo comigo. Eu preciso entender de onde vem aquele sintoma que está me incomodando, né? Para eu tomar essa consciência. Não, saber basta? Não. Só saber o que é e o que causa não é suficiente. Você precisa tomar a consciência e tomar a decisão de olhar para isso com amor e sem julgamento, né? Exato. Então, isso é a beleza das constelações e dessas terapias todas que a gente tem à disposição hoje em dia. Muito bom. Exato. A partir do momento que a gente, esse é o X da questão, né? Quando a gente vê o universo é mental e tudo acontece primeiro quando Janine diz, quando Rosa diz, olhar, e quando a Aldênia diz, né? Se deixar surpreender. Se eu me permito isso, eu estou olhando para as minhas questões, né? Se eu tomo consciência, eu já deixei acontecer primeiro no mundo das ideias para transformar e se manifestar na minha realidade, né? No meu mundo físico, naquilo que eu percebo enquanto realidade. É aí a conexão entre a primeira lei hermética e as constelações, né? Porque ela operacionaliza, vamos dizer assim, ela executa, ela faz com que a gente traga à tona, né? Isso que estava no nosso inconsciente, né? Traz o que está no nosso subconsciente, que trabalha algumas crenças, né? Mas também no nosso inconsciente. E essa é a mágica, né? Essa é a verdadeira mágica de que todos estavam falando a mesma coisa, cada um da sua forma, cada um da sua forma. Porque quando a gente vai estudar as 7 leis, é uma linguagem bem filosófica, né? Os filósofos refletem sobre isso. Mas a gente encontra também em vários outros estudos, em vários outros sábios, né, em vários outros cientistas, cada um dizendo da sua forma. Então, é só dizer que existem mais coisas entre o céu e a terra do que isso é a nossa vã filosofia, né, de que realmente, né, tudo... Então, aí, quando você vai ler, tem muito mais detalhes, né? Quando você vai estudar um pouco essas leis, é interessante demais a gente entender, né, porque a gente começa a entender aquilo que vai se harmonizando na nossa vida, os acontecimentos têm uma lógica, né? E começa a perceber que tudo é mental, né? Tudo é uma ideia, é o palco da mente de Deus, né? Nada é real, como a gente acha. Tanto que a gente envelhece, né? Tanto que a gente não é o mesmo nem ontem e nem vai ser amanhã, né? A cada segundo a gente está mudando. Então tudo muda. E assim, a conexão que a gente faz, né, com essa primeira lei hermética. E a gente vai ter movimento hoje? Uai, gente, coloquem aí, porque temos a Rosa, né, a Aldênia. Rosa, você gostaria de fazer algum movimento hoje para alguém que deseje olhar para alguma questão? Posso fazer um movimento, sim. Então, quem quiser hoje participar, fazer um movimento, coloca aí, eu quero, que aí a gente chama vocês para fazer esse movimento com Rosa, talvez depois comigo, não sei, a Aldênia se quer também. Tudo vai depender do nosso administrador geral, o Instagram, né? Porque por mim a gente pode aqui e aí, Janine, eu quero fazer uma proposta para vocês. As 4 são consteladoras, mas a minha missão nas lives é fazer alguns comentários sobre os nossos estudos, né, relacionando quântica com
constelações. E vocês três estão dispostos a fazer o movimento, creio eu. E aí eu quero sair, ficar ancorando vocês, para que uma pessoa entre e vocês façam um brilhante movimento com eles. Combinado? Ok. Só deixa. O Instagram só deixa entrar 4 pessoas, é isso? Mas como eu não vou fazer movimento, eu quero ver. Ninguém falou que quer, ou é minha tela que está travada? Eu quero tua tela trava um desafiar, bocadinho. eu quero desafiar, Anne, você ficar e você fazer o movimento. Mas eu queria que Rosa fizesse, ou a Aldênia fizesse, porque... Como dá, não é? Porque como eu sei muito bem, dona Aldênia, o que a senhora está tentando fazer. Mas como o Instagram só permite 4 na sala, então, seria bom, né, que vocês três fizessem o movimento. E aí, quem quer? Alguém vai querer fazer um movimento de constelação hoje, com essas 3 ilustres consteladoras? É uma oportunidade única. Não estou vendo ninguém colocar. E Anne, então tá Senão a gente continua falando. Vamos conversar, então. Vamos bater papo. Se alguém quiser, entra. Então a gente continua falando, né, sobre o hermetismo. Tem pano para manga. Eu aprendi a Maria da Graça Ribeiro. Janine, chama ela. Eu vou sair, vou ficar olhando vocês de fora para vocês fazerem um movimento. Tá. Deixa eu pegar aqui. Ok. Pronto, chamei ela. Olá! Boa noite. Boa noite. Eu entrei agora. Tá bem tarde ali da terrinha, né? Não percebi. Então, Rosa, você conduz? Posso conduzir, sim. Tem Maria da Graça, tens preferência por alguma consteladora que está aqui no ecrã? Tens aqui 3 consteladores à disposição. Olha, a Aldênia já não está, já saiu. Queres dizer? Eu a ti, como já te conheço, vou Eu já conheço muito bem a Maria da Graça e como consteladora não devo fazer constelações aos amigos, ok? Porquê? Porque influencia. Então, fica aqui mais uma lição para qualquer consteladora. Por muito que a gente queira ajudar, às vezes não está a ajudar. Então, passa a palavra para a minha colega Janine, ok? Exatamente. Bem-vinda, Maria da Graça. Muito obrigada. Vou pendular você agora, tá? Só um segundo. Maria da Graça, me conta o que traz você aqui, querendo olhar, fazer um movimento de constelação. O propósito. Seu propósito? Seu propósito de vida? Sim. O que é que acontece? Você quer olhar isso? Que tipo de dor? Existe uma dor a respeito disso? O que é que traz? Bem. O que é que te traz em relação ao seu propósito aqui hoje? O que é que você quer? Você quer o quê? Saber o quê exatamente?
você chegou a um período em que você não se encontra, você está infeliz em relação... Não estou infeliz. Estou feliz. Um encontro comigo própria, mesmo. O que exatamente? Eu não estou conseguindo entender o que você quer olhar. O seu propósito, você já conhece o seu propósito de vida? Ajuda aí, Rosa. A questão aqui é assim, tens que definir o que é que realmente queres ver como propósito de vida. Ok? Por exemplo, se existe uma dor neste momento no teu propósito, não é? Se há algo que queres mudar, realmente, por exemplo, se queres um outro caminho, se queres ver se consegues ter outra hipótese, pronto, tens que definir o que é que realmente tu queres com um propósito de vida, o que é que dói, é isso que ela estava a dizer a gente, o que é que dói? Trabalho. Ok. Neste momento o que dói é o trabalho. Estou a ser clara, Rosa? Sim. O que é que acontece no trabalho que te incomoda? Ou você está à procura de um trabalho? Se calhar à procura do trabalho. Estás à procura de um trabalho. Qual é a sua profissão? Cuido de uma senhora de 90 anos. Ok. Você cuida dessa senhora, a sua calibração, Maria da Graça, em relação ao trabalho, você calibra na tristeza. Né? É uma calibração de um nível que não te permite gerar luz, não te permite prosperar, não te permite alçar voos, tampouco te permite se sentir completa, profissionalmente falando, né? Então, você tem intenção, seria de você mudar de carreira, né? Ou você acha que precisa ressignificar este trabalho atual? Preciso de um complemento. Você gostaria de um novo trabalho? Não. O meu trabalho, gosto do que faço, mas queria um complemento mais para completar. Tá. A constelação, ou o movimento de constelação que nós vamos fazer aqui, ela não vai te trazer um trabalho, né? Janina, eu ouço aos cortes, não sei se é da minha net, se eu não consigo. Eu hoje tenho toda a gente a incomodar-me. Estava eu a perguntar. Está difícil. Estás a perceber, Rosa? Maria da Graça, você quer olhar para isso? Você tem consciência de que um movimento de constelação não vai trazer trabalho para você, mas a mudança de atitude sua em relação ao próprio trabalho, ao seu propósito, é o que pode fazer a mudança? Eu posso explicar só um bocadinho. Espera, Maria da Graça, ouve. A constelação não te traz um novo trabalho, nem um complemento de trabalho. Simplesmente, como estás a calibrar na tristeza neste trabalho, vai fazer com que tu vejas
como é que tu te estás a sentir neste trabalho e a mudança de atitude desse sentimento, ok? É isso, Janine? Sim, isso. Porque a forma com que a Maria da Graça ela colocou é como se o movimento de constelação a ser feito aqui fosse trazer para ela um novo trabalho, Ok. né? E não é assim que funciona. Primeiro a Pois gente não. precisa por Ok, quê? não, então no mesmo, no mesmo. A mudança de atitude, Sim, a mudança, exato, é isso. ou seja, olhares, como diz há bocadinho a Annie, olhar para Sim, esse trabalho olha, com exato, outros olhos, correto? certo. Consegues ver o campo? Consegues ver, Maria? Campo? Vejo, vejo. Eu ouço a Janine aos cortes. Sim, mas vai devagarinho, porque ela está com um Ok. problema de net. Ok, está bem. E dá um lugar para esse representante no campo. Esse aqui é o seu sintoma, é essa tristeza em relação ao seu trabalho atual. Sim. Aqui é logo a minha frente, aqui é a sua frente, aqui é a minha direita e aqui é a minha esquerda. Onde você? Na sua frente. Aqui, Aí, exato. agora, Maria da Graça, foque nas reações do seu corpo. Tá? Sem julgamento, sem pensamento, sem buscar entender o porquê das coisas, apenas sinta. Como você se sente olhando para o seu sintoma? Um aperto aqui. Sinto um aperto. Essa aqui é você. Me dá um lugar no campo, você, Maria da Graça. Agora não vejo o campo. Você não vê? Estava a ver, mas agora não. Agora, sim, estou a ver. Estou a ver metade. Só uma parte, né? E agora, Sim, agora. Baixa Sim, mais um bocadinho. Baixa mais mais um. um. Isso. Assim está melhor, gente. Assim. Um pouquinho melhor. Sim. Assim está melhor. me dá um Isso. lugar no campo para a sua representante, Maria da Graça. No centro, Em pé, sentada ou deitada. de pé. Para onde você olha? Para frente, para trás? Para o meu propósito. Não, esse aqui não é o seu propósito. Esse aqui é o seu Não, sintoma. o meu. Exato, é isso, o meu sintoma. Sente no seu corpo agora. Como fica você? Olha, Fico mais leve. Fico bem. Respira fundo. me dá um lugar agora, Maria da Graça, para o seu propósito. À minha direita. Em pé, sentado ou deitado. Sentado. Olhando para frente, para trás. Olhar em frente. Assim. Assim, ao contrário. Então, ele está olhando É para o isso, seu sintoma. sim. Me fala o que se passa no seu corpo com a entrada do seu propósito. Um pouco engasgado.
Aqui. Eu não estou a ouvir a Jenny. Eu não estou falando, tá? Ok. Estou sentindo. Você mudaria alguém de lugar aqui? Puxar um bocadinho para trás que eu não estou a ver. Mudava o meu sintoma virado para mim, para o que me representa. Você diz o seu sintoma virado para você? Não, o branco, o bonequinho branco. O seu propósito. Exato. Assim? Sim. Como é para você, tendo o seu propósito olhando para você? Engasgado. Não me apetece falar. Rosa, você poderia representar? Posso? Observe aqui esse representante. Rosa, esvazie-se de si. Conecte-se com o campo da Maria da Graça. Tá? Esse representante ele vai entrar velado no campo. Sim. Rosa, onde você posicionaria este representante no campo? Atrás do boneco amarelo. Em pé, sentado ou deitado? De pé e olhar para as costas do boneco amarelo. Como é para você, Rosa? A sensação é como se eu tivesse vontade de empurrar o boneco amarelo para olhar para o que se está a passar, para olhar para o sintoma. É uma sensação de empurrar. E para você, Maria da Graça, como é com a entrada da Rosa? Senti uma dor de cabeça e um peso no estômago. Qualquer coisa estranha. Você mudaria de lugar? Passava para o da frente. Avançava para a frente. E Para lá. Assim, para aí mesmo. Aí mesmo. ok. Então vamos. Eu vou fazer uma leitura do que eu estou visualizando aqui no campo e você me fala se faz sentido para você, tá bom? Esse é o sintoma. É aquela tristeza e insatisfação que você sente em relação ao seu trabalho. O seu propósito, mas o que é o propósito? É uma coisa que vai me deixar rico? Não. O seu propósito de vida é aquilo que simplesmente te faz feliz. É aquilo que dá borboletas no estômago. É aquilo que te possibilita acordar de manhã e dizer, nossa, que bom que eu acordei. Eu vou fazer aquilo que eu amo. Esse é o propósito. Não importa se o seu propósito é lavar louças, cuidar da casa, ou se seu propósito é gerir o país. O que importa é o que ele causa em você. O sentimento que ele desperta em você. Aí você coloca o seu propósito olhando para você, ao seu lado,
Só que ele está sentado. Ele está cansado de te esperar. Ele está presente. Ele está com você. Ele te olha. Você não olha para ele. Você só enxerga o seu sintoma. Você só enxerga aquilo que está te causando aflição, dor, insatisfação. Então, eu pedi para a Rosa entrar apresentando um personagem velado. E a Rosa se coloca logo atrás de você. E aí eu pergunto, Rosa, o que você sente? E ela me responde, eu tenho vontade de empurrá-la para frente. Eu não estou me sentindo bem, eu quero empurrá-la para frente. E imediatamente você quer vir para frente, você quer se distanciar. Você imagina quem é que está sendo representado aqui? O seu trabalho atual. É o seu trabalho atual. Compreende? Você não olha para ele, você se afasta dele, ele te causa mal-estar, causa agonia na cabeça. Seu propósito está aqui do seu lado, sentado, esperando, mas não sente força de seguir com você. Quando o seu trabalho entra no campo, você imediatamente se afasta, buscando o seu sintoma. Assim não se vê, Janine. Tens que puxar um pouquinho mais para ti. Aqui? Mais para ti. Sim. Sim, assim estou a ver. O que nós podemos fazer aqui por agora, né, Maria da Graça, é um movimento, porque essa questão aqui, ela demanda uma constelação inteira. Né? Nós podemos perceber aqui questões que estão emaranhadas e que são trazidas e que nunca foram desvendadas, né? Então, nós podemos fazer um pequeno movimento aqui para lhe dar um boot de energia para que você repense essa situação e vá constelar uma constelação inteira, ou vá buscar um outro tipo de ajuda que lhe for mais adequada, tá bom? Então, veja para mim se você consegue ver a Rosa. Sim. Você sente vontade de falar alguma coisa para ela? Eu vejo, mas vejo-a triste. Rosa, Sim. você sente vontade de falar alguma coisa para Maria da Graça? Tenho. Então é assim. Eu fico triste quando a Maria da Graça diz que se sente triste no trabalho. Ela não disse que se sentia triste, mas tem um sentimento camuflado, não é? Que quando tu mediste, quando calibraste, sentimento de tristeza. E isso deixa-me realmente triste, porque eu gosto dela. Eu gostaria que ela trabalhasse com alegria, com leveza, mas ela tem que perceber isso. Você sente isso, Maria da Graça? É verdade. Me apetece chorar. Olha para o seu trabalho, olha para a Rosa, fala para ela assim: eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sou muito grata a você. Eu sou muito grata a você. Você vem comigo até aqui. Você vem comigo até aqui. Graças a você. Graças a você. Eu pude me manter na vida. Eu pude me manter na vida.
Faz sentido para você? Faz. Não sei se é, mas lembro-me da minha mãe. Sim. É por isso que você precisa de uma constelação inteira. Olha para o seu trabalho, para a Rosa, e fala assim: eu vejo você. Eu vejo você. A culpa não é sua. A culpa não é sua. É uma questão minha. É uma questão minha. E eu sinto muito Eu sinto muito. se você sente essa tristeza. Se você sente essa tristeza. Eu vim aqui hoje Eu vim aqui hoje achando que você achando que você não gostava de mim. não gostava de mim. Mas eu posso ver que não é assim. Mas eu posso ver que não é assim. O problema é comigo. O problema é comigo. Eu sou muito grata a você Eu sou muito grata a você pela paciência, pela paciência. pela oportunidade, Não entendi. pela Pela oportunidade. alta Pela, hostilidade. não, pela oportunidade. Pela oportunidade. Sim. E eu digo sim a você. Eu digo sim a você. Sim. Sim. Todas essas questões são minhas. Todas essas questões são minhas. Como você fica depois dela falar isso? Eu? Sim. Você, o trabalho. Ok. Sinto mais leve, mais acolhido, visto, fiquei melhor. Você falaria alguma coisa para ela? Falaria. Então, o que eu tenho a dizer é que eu sinto a Maria da Graça muito competente nas funções que faz no seu trabalho. E eu gostaria que ela continuasse comigo. Maria da Graça, como você se sente ao ouvir isso do seu trabalho? Sinto-me bem, sinto-me feliz. Rosa, fala para Sim. ela assim: você veio comigo até aqui. Você vai comigo até aqui. Eu reconheço o seu esforço. Eu reconheço o seu esforço. Reconheço suas qualidades. Reconheço as suas qualidades. Afinal, se elas não fossem boas, Afinal, se elas não fossem boas, você não estaria comigo. você não estaria comigo. Você é uma excelente profissional. Você é uma excelente profissional. E eu vejo você. E eu vejo você. E eu tenho muita gratidão por tudo que você faz por mim. E eu tenho muita gratidão por tudo que você faz por mim. Tem mesmo, Rosa? Tenho. E tenho vontade de lhe dar um abraço. Dá um abraço virtual. Um abracinho muito apertadinho. Que bom! Muito, muito. E quero que sejas feliz ao meu lado. E eu estarei aí. Sempre.
muito mais leve. Você poderia sair do papel do trabalho e assumir o papel do propósito agora? Sim. Estou preparada. Olha aqui, o propósito. Eu não quero estar sentada. Quer estar sentado? Levanta. Quero estar de pé. E olhar bem na cara da Graça. E agora, Olhar como assim você, de frente. E você dizer falaria assim, alguma coisa? eu estou aqui. Você sente isso, Maria da Graça? Faço. Eu vejo-te. Eu vejo-te. Eu estou a chorar de alegria. Sinto uma alegria enorme. Rosa, fala para ela assim. Minha querida, Minha querida, eu sempre estive aqui, eu sempre estive aqui, ao seu lado. ao seu lado. Às vezes eu me canso, Às vezes eu me canso, mas agora eu vi que você veio aqui olhar para mim. mas agora eu vejo que tu vieste aqui olhar para mim. Eu sou muito grato por você me ver. Eu sou muito grato por você me ver. Estou ao seu lado, Estou ao seu lado, tão próximo tão próximo que você nem acredita. que eu te posso tocar, você nem acredita. Está mesmo, Rosa? Não percebi, Gê. Está mesmo próximo? Completamente. Eu sinto-me ali colada a ela, literalmente colada. E você, Maria da Graça, como é para você? Eu sinto-me bem, sinto-me feliz. Sinto-me. Sinto um amor tão grande que apetece mesmo, sei lá, apertar. Se calhar é aquelas coisas que eu tenho vontade de dizer diariamente e fico parada. Fala para Rosa assim. Como eu estou feliz. Não entendi. Como eu estou feliz. Sou feliz? Não. Fala para Rosa que é o seu propósito. Como eu estou feliz. Como eu estou feliz. Como eu estou feliz. Em perceber que você sempre esteve comigo. E perceber que você sempre esteve comigo. E eu não estava lhe vendo. E eu não estava bem? Não, eu não estava te vendo. Eu não estava te vendo. Precisei vir aqui hoje. Foi preciso vir aqui hoje. Te procurando. Te procurando. E você sentado ao meu lado. E você sentado ao meu lado. Agora eu vejo você. Agora eu vejo você. Eu quero dar as mãos a você. Vem comigo. Você consegue dizer vem comigo? Vem comigo. Eu vou, já que estou coladinha, agarradinha a ti. Fala para ela assim, gratidão. Gratidão Gratidão. por me teres visto. Estava mesmo a precisar desse abraço. E ouvir.
a dizer isso. Aqui, como é para você agora? Um alívio. Muito bom mesmo. A gratidão é toda minha. Vamos ficar por aqui, neste movimento. Guarda esse movimento no seu coração. Guarda Guardar. no coração. E amanhã, observe as borboletas no seu estômago quando você acordar, para viver do seu propósito. Obrigada, fico muito grata. A gratidão é toda minha. Lindo movimento. Lindo movimento. Gratidão. Obrigada, gratidão. Tinha que acontecer mesmo. Não é? Tinha mesmo que acontecer, Rosa. Vou calibrar você agora, tá? Beber aguinha, é importante. Pois é. Olha só. Você começou calibrando na tristeza. Pode ver? Sim. Agora, pós-movimento de constelação, você está calibrando no amor. Uau! Yes! Que muito energia, sim senhora. Fica com isso no coração. Foi sentido mesmo. Foi nada é sentido. por acaso. Nada. Foi mesmo. Sincronicidade. Então, guarde isso para você. Fique vigilante para que sua energia não decaia. Obviamente, a gente recebe um boot e a energia vai lá em cima, né? Aí, normalmente, às vezes ela volta mais, desce mais um pouco. Mas, assim, não vamos deixar ela voltar para a tristeza, né? Então, você olhou para a sua questão hoje, você olhou, ressignificou a sua verdade, e agora deixa isso ressoar, deixa isso reverberar no universo, porque está tudo certo como está. E foi muito bom tê-la aqui conosco hoje, foi lindo. Muita gratidão Muito pela obrigada. Obrigada a vocês, que vocês têm-me ajudado imenso. Para quem teve sem andar, foi mesmo forte. Fica com isso, tá? Tu és muito válida. És muito válida. Eu conheço-te muito bem. Obrigada a todos. Tudo Beijo. de bom. Obrigada por participar. Obrigada, eu. Obrigada, Janine. Obrigada eu, querida. Então, nós estamos aqui faltando um pouquinho para sermos derrubados pelo Instagram, mas ainda dá tempo da gente fazer algumas considerações, né? O que é que você acha, Rosa? O que é que você diz que ficou dessa nossa noite de hoje? Olha, eu aproveitando que a Maria da Graça ainda aí está, e falando também sobre tudo o que é ligado ao mundo das terapias, não é? Eu dava aqui uma dica à Maria da Graça sobre o seu número de ano pessoal. O que é que tu achas, Janine? Sim, pode Sim? falar. Claro. Então é assim. Maria da Graça. Maria da Graça, vais-me dar o teu dia e o mês de nascida, se faz favor. 7/3. 7/3. Ok. Então fizeste anos em março, não é? Exato. Então, vamos pôr aqui dia 7, mais 3, mais o ano, que é 5.
7 mais 3, 10, mais 5, 15, que é considerado, quando nós reduzimos 5 e 1, 6, é o teu ano pessoal do aniversário de 2021 para 2022, o teu ano 6 é um ano de compromisso contigo. É um ano de trabalhares a tua energia, é um ano de olhares para ti como mulher, como mãe e como avó, que já és. Tomares a força das tuas ancestrais, do teu clã familiar feminino, fazeres a constelação como a Jeane disse hoje, a parte da mãe, sim, assim que tiveres uma oportunidade de constelares essa parte, é muito importante, vai ser muito significativo para ti, tanto que está aí o gato a passar, ele está-nos a confirmar o que estamos a acabar de dizer, podes acreditar, o gato no xamanismo é ancestralidade, por isso é muito normal ele andar por aí, muito normal. Para quieto, Romilda. E também o número 6 além de ser o compromisso, porque quando temos de 1 ao 9, o número 6 é o compromisso comigo, não é? Além de ser o compromisso, também é o ano de olhares para os relacionamentos. Quem está, como está, qual é a tua atitude em relação a cada pessoa que está na tua vida, fazeres desapegos, ok? Reforçar laços se forem necessários, porque a energia para se manter num nível de energia adequado para ti no teu dia-a-dia, para teres saúde, para teres vontade de te levantares todos os dias da cama com borboletas, como disse a G e bem dito, não é? Temos que manter a nossa energia, a G, a que calibração? A partir de qual calibração temos que manter? A partir de 200, né, na escala Hawkes, ou seja, na coragem. A partir da coragem, já consegue gerar um pouco de energia. Abaixo disso, nós estamos retirando a energia do universo. Né? E a curva ascendente, quando a gente chega na condição de estarmos calibrando a partir da aceitação e da razão, nós já somos capazes de co-criar com facilidade. Alegria e glória. Com facilidade, alegria e glória. Como dizem as barras de Access. Exatamente. E então, como disse a G, bem, depois de receberes esse boot de energia, para a manteres, convém vigiar, estar vigilante dos pensamentos que vêm e da maneira como reages a esses pensamentos. Se tu no teu dia-a-dia tiveres esta consciência, cada vez que vem algo negativo, dizeres cancela, 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 e passares para outro pensamento, para outro estado de consciência. Eu sei que tu fazes meditações diariamente, eu sei que trabalhas com reflexologia para equilibrares o teu corpo, porque eu sou a tua terapeuta de reflexologia e sei que tens tido muitos avanços, por isso basta fazer estes exercícios e cancelares cada vez que vem um pensamento negativo para manteres uma energia adequada para dar saúde, ok? Sim. Obrigada, Rosa. De nada, sempre às ordens. SOS. Foi muito é isso mesmo. Com muito amor e carinho. Gosto muito de ti como terapeuta. Em tudo, eu gosto de ti em tudo. Excelente. Obrigada, excelente. Não estou a dar graxa, eu sei, eu sinto aquilo que tu és e sei que tu és. E ajudaste muito a quem teve tempo. Mas és tu que tens essa força. Eu só dou um empurrãozinho, não é? Gê, como há bocadinho, deu um empurrão. É verdade, é verdade. É verdade. Okay. Agora já mais. Deu o nosso tempo. Sim, nosso tempo está acabando. Tá, para finalizar. Então, fica aqui o meu agradecimento a todo mundo que participou da live.
né? Para você, Rosa, Aldênia, Maria da Graça, Anne Jatobá, e todo mundo que está orando com amor, Obrigada a todos. com carinho. Você quer falar Obrigada alguma coisa? a todos. Estava eu a dizer obrigada a todos por tudo, por este bocadinho que me deram para mim, este passo, um passo mais que eu dei em frente. Um passo gigante. Um passo gigante, é verdade, tens razão, um passo gigante. E todos estiveram Foi muito aqui bom. a ancorar, o nosso trabalho terapêutico, feito pela colega G, e eu como representante também, e como a sustentar o campo. Gostei imenso desta experiência. Muita gratidão a todos que estão aqui, a Ani também, a Andrénia também, G para ti também, e um beijinho Maria da Graça até um dia destes. Beijinhos. Tchau, gente. Boa noite. Até sexta. Sextou, sexta que vem. Tchau, tchau.